Acredita-se que a peste negra tenha eliminado cerca de 1/3 da população da Europa entre 1328 e 1351. Os enfermos da peste padeciam em poucos dias e os sintomas tornavam esses últimos momentos absolutamente terríveis. A natureza da doença, junto com sua taxa letal alarmante, inspirou os enfermos desesperados a criar uma série de curas mirabolantes, algumas delas quase tão medonhas quanto a própria doença. No vídeo de hoje vamos conhecer 9 curas malucas para a peste negra na Idade Média e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Na Idade Média, durante a devastadora peste negra, as pessoas buscavam desesperadamente por soluções para combater a doença que assolava a população. Entre os tratamentos mirabolantes que ganhavam popularidade na época, a aromaterapia se destacou como uma forma de tratar o corpo e afastar o temido mal. Acreditava-se que certos odores doces e aromas agradáveis poderiam ter propriedades curativas e proteger contra a disseminação da peste. As pessoas eram instruídas a carregar flores perfumadas sempre consigo, a fim de afastar o contágio da doença. Caso não tivessem acesso às flores, a alternativa era carregar pacotes de ervas aromáticas. Foi nesse contexto que o pomander francês ganhou popularidade entre a classe alta. Eram bolas de perfume contendo uma mistura de especiarias e ervas que eram carregadas como amuletos de proteção contra a peste. Acreditava-se que o aroma emanado pelo pomander tinha o poder de afastar o contágio e trazer saúde. Outra prática comum era fechar as janelas das casas para evitar a entrada dos ventos fétidos, que se acreditava serem portadores da doença. As pessoas acreditavam que o mau cheiro podia carregar o mal e, portanto, tomar medidas para evitar sua entrada era considerado uma forma de prevenção. Nenhum desses métodos funcionou. Apesar de sua ineficácia, essas tentativas desesperadas de encontrar soluções para a peste demonstram a magnitude do impacto da doença na sociedade medieval. A busca por métodos inovadores e a crença na eficácia dos odores e aromas revelam o medo e a angústia que assombravam as pessoas. Em um mundo ainda mais religioso do que o atual, não é surpresa que a maioria das pessoas tenham se voltado para a religião. Alguns acreditavam que a temida doença era um castigo divino e outras pensavam que Deus as estava testando. Quando a praga se espalhou para o Oriente Médio, os muçulmanos foram instruídos a sentar e engolir, porque era a vontade de Deus. Não que a resposta europeia tenha sido menos extrema. Católicos devotos tomaram as estradas em peregrinação e se chicotearam, enquanto clamavam pela misericórdia divina. O melaço, um subproduto da produção de açúcar, costumava ser dado a pacientes doentes da peste. Infelizmente, tinha que ter pelo menos 10 anos para ser considerado eficaz. Acreditava-se que a substância envelhecida, mal cheirosa e pegajosa combatia não apenas os efeitos horríveis da doença, mas também livrava o corpo dela para sempre. Na verdade, como muitas outras coisas que evoluíram, esse remédio tem um toque de sentido. Fungos, leveduras e outras culturas potencialmente combatentes de doenças teriam prosperado no xarope e amadurecido com o tempo. Quando as pessoas descobriram que a peste negra estava no ar, começaram a visitar ou até mesmo viver em esgotos mal cheirosos. Pensava-se que o forte cheiro de dejetos humanos apodrecido desencorajaria o ar limpo, mas cheio de doenças, de se aproximar e infectá-los. Isso não funcionou, é claro, e além de suscetíveis à peste, muitas pessoas padeciam de outras doenças. A sangria era popular em toda a Europa durante esse período e era usada para curar praticamente tudo, desde gota até bócio.
Se um indivíduo tivesse sorte, poderia ter sanguessugas fazendo todo o trabalho duro por ele. As sanguessugas eram, na verdade, um método bastante indolor de sangria, mas a maioria das pessoas não podia pagar por ele e teve que seguir o antigo método de abrir a pele. Sem analgésicos, esse procedimento teria sido uma agonia e, com os níveis de saneamento deixando muito a desejar, infecções horríveis eram comuns. Tudo o que as pessoas menos precisam quando há uma doença com risco de vida. Outra cura comestível era o pó de esmeraldas trituradas. As pedras preciosas eram trituradas com um pilão até ficar um pó fino, então misturadas com líquido e bebidas como uma poção, misturadas com pão ou outras comidas, ou mesmo engolidos sozinhos como um pó. Teria sido terrível de comer, com sabor e textura vagamente parecidos com vidro moído. Aliás, esses remédios desesperados não estão muito longe das refeições da moda dos bilionários de hoje. A urina tinha boa reputação durante a Europa medieval, e este foi um caso em que a oferta poderia satisfazer a demanda. Como se acreditava que a urina clara tinha propriedades medicinais, as pessoas se banhavam nela ou a bebiam, sendo que os coletores de urina eram bem pagos pelos médicos por um produto adequado. Os moribundos costumavam tomar banho de urina várias vezes ao dia para aliviar os sintomas da peste. Ainda mais altamente recomendado foi tomar um copo do material. A urina era coletada por membros não infectados do público e dada ou vendida aos doentes com a mesma naturalidade com que hoje uma pessoa doente toma um suco de laranja ou um banho frio para diminuir a febre, por exemplo. Outra solução que os moribundos da peste não gostariam de ouvir. Os bulbões dos infectados eram abertos e uma pasta era aplicada. A pasta era feita de uma mistura de resinas de árvores, raízes de flores e fezes. Os médicos adoravam as coisas. Infelizmente, para os de estômago fraco, essa pasta mal cheirosa era empurrada para dentro de suas feridas, que seriam então bem embrulhadas para manter a mistura lá dentro. Isso faz jus ao questionamento de alguns se a própria praga foi realmente responsável pelo enorme número de baixas afinal. A lista não estaria completa sem falar sobre talvez o método mais severo de tratar a praga. Algumas pessoas levaram a coisa religiosa um pouco longe demais e decidiram que a melhor cura para a praga era expurgar os judeus da terra. Governantes de cidades em toda a Europa cercaram os judeus, trancaram-nos em suas casas e depois incendiaram. Infelizmente, isso ocorreu porque um grupo de judeus foi capturado e forçado a admitir que estava por trás da doença. Milhares foram eliminados para acabar com a praga. A gravidade dessas ações levou o Papa Clemente VI a publicar 2 cartas papais condenando aqueles que cometeram tais atos contra os judeus e exigindo que todo o clero os protegesse sempre que possível. Ele também declarou que todas as pessoas que faleceram da praga foram perdoadas de todos os seus pecados para que pudessem entrar no céu. Esses foram alguns dos métodos de tratamento para a peste negra mais mirabolantes da Idade Média. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.